Quer ser livre de verdade? Comece gastando menos do que você ganha. Galerinha, que friaca que tá aqui em Curitiba, viu? Que friaca, que friaca. Quero terminar esse vídeo logo aqui. Queria entrar embaixo da coberta, mas eu preciso trabalhar. Vamos lá. Eu sou Wesley Souza, você está no canal Pobre Economics. Aqui você encontra de tudo um pouco. Curiosidades, investimentos, finanças pessoais. E hoje eu vou te contar 5 histórias reais que provam que você precisa e deve gastar menos do que você ganha. Certo? Hoje eu vim falar sobre como cuidar do seu dinheiro. Sim. Papinho de guru, de coach, de vendedor de curso. Mas escute o que eu tenho pra te falar hoje. Escute. O vídeo de hoje, galera, vai ser tratar da importância de você cuidar do seu dinheiro. E que nem sempre é sobre o quanto você ganha. Lógico, se tu ganha pouco de menos do que você deveria ganhar para custear a sua vida, né, minimamente, realmente você precisa ganhar mais. Porém, para você ir construindo patrimônio, você precisa gastar menos do que você ganha. Você precisa. Eu vou contar alguns exemplos de pessoas reais, histórias reais. Elas foram minimamente adaptadas, mas os números são reais, ok? Os números são reais. De 5 pessoas que são minimamente próximas, ou já foram, ou foram clientes da época que eu prestava consultoria financeira. Eu estava na faculdade ainda. E lembrando que isso não são histórias com juízo de valor, tá? Não estou aqui para dizer com que você deve gastar o seu dinheiro, com que você não deve gastar. A vida é individual, não é mesmo? E cada um faz aí o que quiser com ela. Se você, por acaso, me conhece, somos amigos, somos colegas, e a gente já falou sobre dinheiro e tal, ou eu sei alguma coisa sobre você, e você se identificar, saiba que não é sobre você, ok? Eu tomei bastante cuidado, exceto 2 pessoas que depois são as histórias boas. Essas sim são pessoas muito próximas, mas essas aqui são pessoas que não são próximas e provavelmente nem vão ver esse vídeo. Então, se você se identificar, não fique dodóizinho, não tô falando de você, fechou? Então vamos lá, eu vou ter que pegar uma colinha aqui, galera. Dessa vez eu vou ter que pegar uma colinha aqui. Amigo número 1. Amigo número 1 vivia de aparências. Vamos lá. Esse aqui é um caso bem legal. Esse rapaz, ele era do ramo de construção civil. Então, a grana entrava para ele em montantes. Então, cada obra que ele fechava, ele recebia assim uma bolada, né? Isso faz bastante tempo. Então, sei lá, ele fechava uma obra, dava 20 mil de lucro. Ele pegava essa grana e torrava. Era celular novo, era bicicleta nova que pedalava, relógio novo, andava de Uber pra cima e pra baixo, alugava carro porque não gostava de ficar a pé. Ele não tinha carro porque o lugar que ele morava não tinha vaga de garagem e tal, enfim. Então ele não tinha carro. Ele poderia ter dinheiro, ó, já começa aí. Ele poderia muito bem ter carro, ele tinha dinheiro pra isso. Chegava no final daquele período, o cara tava duro. Entrava no cartão de crédito, quando via tava parcelando o cartão de crédito até receber dinheiro da próxima obra. Então assim, era um cara que tinha uma boa capacidade de fazer dinheiro, mas não tinha nada para construir patrimônio, tá? Lembrando que essas histórias são sobre construir patrimônio, decisões financeiras que vão te ajudar a construir patrimônio, não sobre como que você deve ou não deve gastar dinheiro, ok? Meu amigo número 2, esse cara é legal, trabalhava por um grande banco, e ele era PJ, e a hora trabalhada dele era de R$ 1.600 a hora. Às vezes ele pegava um plantão no final de semana no banco de 40 horas. O cara fazia 50, 60 mil, 70 mil num único final de semana, às vezes, quando ele pegava esses plantões. No mês ele não ganhava menos de 50 mil. E aí quando ele conseguia uma folga, né, ele ia pro shopping e torrava 20, 30, 40 mil num único dia. Às vezes mais da metade do que ele ganhava naquele mês ele gastava num único dia. Com relógio, com roupinha de grife e tal. E eu nem tô falando grife, tô falando de Lacoste, essas coisas assim. E vivia trabalhando, vivia com dinheiro e vivia sem dinheiro. Porque ele trabalhava tanto que aquilo trazia um peso emocional pra ele, que ele precisava mostrar pra si mesmo que valia a pena todo aquele trabalho. E acabou caindo nas armadilhas do luxo aí. Amigo número 3. Esse é um empresário do ramo de tecnologia.
Esse era uma pessoa bem próxima na época, isso faz muitos anos. Chegava a lucrar ali de 70 a 150 mil mês. Ele tinha contratos anuais com essas empresas, ele tinha um contrato de exclusividade com essas empresas. Ele era um cara que tinha uma vida assim, financeira muito estável, muito confortável, porém tudo que ele tinha era financiado. A casa, o carro que ele trocava todo ano, o jet ski, moto, tudo. Tudo que ele tinha era financiado. Ele tinha alguns imóveis e tal, né? Nem tudo ele torrava, mas era tudo financiado. Esse era um cara que eu ficava minimamente preocupado, porque se ele perdesse esses contratos, em 2 meses ele perdia tudo que ele tinha. Porque ele não ia conseguir pagar nem 2 meses das parcelas que ele... dos compromissos que ele tinha feito dos financiamentos. Então, mais uma pessoa que estava construindo patrimônio, sim, de certa forma, mas com um risco muito alto, Amigo número 4, casa de luxo, rotina de escravo. Esse é um cara que eu achava ele incrível, ele tinha uma capacidade de fazer dinheiro, assim, ridiculamente alta. Ele era vendedor, vendia sistemas produto não, aparelho para data center, esse tipo de coisa. Era um cara ali que não ganhava menos de 50 mil no mês também. Casa em condomínio fechado, carro novo, reloginho top, várias viagens, aí tudo bem, viagem, beleza. Eu acho que a vida foi feita para viver, não é? Viajar e viver, não comprar coisas. Para manter esse padrão, o cara trabalhava mais de 15 horas por dia. A mulher dele tinha uma vida de rainha, gastava muito mais dinheiro do que ele. Só que também era insustentável. Ele também era um cara que 2, 3 meses sem trabalhar ou com algum problema no trabalho, ele perdia tudo, porque tudo que ele ganhava ia em parcelas. Tudo que ele ganhava ia em parcelas de coisas financiadas. Então, isso é um problema que tem que ser levado em consideração antes de tomar esse tipo de atitude. E um amigo um pouco mais próximo da nossa realidade, ganhava aproximadamente uns 7 mil reais, até então morava com os pais, depois saiu, foi morar sozinho, já estava um pouco mais estabilizado, levava uma vida simples, tinha um carro simples, porém o problema dele era a compulsão, com um celular novo sempre, balada demais. Eu adoro balada, mas não dá pra ir toda hora, né, que a gente quer. iFood principalmente, e torrava dinheiro com a mulher dele, Shein, não sei o que. Também era um cara que poderia construir patrimônio, mas não, tudo que ele ganhava, ele literalmente derretia. E logo menos, galera, eu vou gravar um vídeo pra vocês contando sobre a minha história financeira, e sobre quando eu me tornei um investidor de verdade, que fazem também um pouco mais de 3 anos talvez, que eu decidi vender um carro que eu tinha, e ali eu comecei a diminuir o meu padrão de vida, diminuir o meu custo de vida para poder me tornar um investidor de verdade. Isso aconteceu logo em seguida que eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro, poxa, excelente, assim, um livro maravilhoso. Parece simples, mas as pessoas não é nem que elas fazem o contrário, elas não fazem. Um dos principais ensinamentos desse livro é que você deve guardar pelo menos ali 10% de tudo aquilo que você ganha. Nós temos vários casos, como Bruno Perini, como Primo Rico e muitos outros nomes aí dos influencers, que começaram assim, eu também, guardando de pouquinho, aprendendo sobre investimentos, aprendendo sobre investidores. Liberdade financeira, galera, não é luxo. Para quem ganha pouco dinheiro, e entenda-se pouco, cada um com a sua realidade, é mais sobre estratégia e planejamento, porque por enquanto, né, na realidade brasileira, a gente ainda consegue fazer isso. O sistema ainda nos permite. Nós poderíamos ser um país muito pobre que isso não seria possível. Mas aqui no Brasil é possível, funciona. Às vezes você pode só aprender a fazer uma boa gestão dos CDIs, né, do CDI, de títulos do governo, títulos de dívida, CDBs. Às vezes você fazendo uma boa gestão assim, você consegue ganhar bastante dinheiro. Eu, nos últimos 3 anos, ganhei muito mais dinheiro com CDB. Vou contar também a história de 3 pessoas, essas sim são mais próximas. 2 deles são multimilionários, assim. Eu chuto o patrimônio deles, que são mais de 10 milhões de reais cada um. Acredito bem mais, na verdade, mas eu não consigo quantificar porque eles levam uma vida muito simples, muito simples. Eles não se conhecem, tá?
essas 3 pessoas que eu vou falar, elas não se conhecem. Eles, que eu acho que é o mais rico, eu não tenho certeza. Tem um carro ali de 200, 300 mil reais, mora num apartamento ok, e esse viaja bastante. Cara, uma vida simples, não vi ele com um relógio de marca, nada. Vida simples. Mas daí quando o cara viaja, aí o bichão vive, ali vive. Ali vive, é voo de primeira classe, é hotel bom. O cara ali é desenrolado, O segundo, que é um dos mais ricos também, que eu não faço ideia quanto ele tem de patrimônio, mas talvez seja mais que 10 milhões, também tem um carro de 200 a 300 mil reais, mora na beirada da praia, zero exposição da internet, zero. Vive numa região simples, inclusive, eu acho ele meio doido. Vive no sul do país, não viaja, nada. Mas cada um vive a vida como quer, né? E não é sobre você não gastar dinheiro, não é sobre isso. É sobre você fazer o que você quiser porque você quer, né? Isso eu acho maravilhoso, isso eu acho muito maravilhoso. E tem uma outra, essa é uma amiga, essa é rica mesmo, valendo. Não sei dizer o quanto de patrimônio, mas essa é braba. Essa eu sei que ela trabalha em bancos porque ela quer. Ela não cumpre horário, obviamente, né? E essa aí também, já viajou o mundo inteiro, tal, anda de bicicleta lá na Faria Lima, de patinete, roupa simples, comida simples, e ali tem dinheiro, galera, ali tem dinheiro. Eu não sei por mês quanto uma pessoa dessa ganha, mas, assim, topo de cadeia, topo da pirâmide. E tem uma outra pessoa, um cara que eu aprendi muita coisa de day trade com ele já há muitos anos atrás. Nós não temos mais contato próximo, mas essa semana, inclusive, ele mandou uma mensagem falando que agora tá trabalhando operando commodity e tal. Também, o cara vive uma vida simples demais lá em Florianópolis. Tem uma casa boa, tem uma moto boa, tem guitarras muito legais, guitarras assim de 50, 100 mil reais. Mas o cara vive uma vida simples, né? Eu não vi um Rolex no pulso dele, não que ele não possa ter, mas o cara escolheu fazer com que o dinheiro seja algo que ele controla, né? E não algo que faça ele ser controlado. Dito isso, comece a controlar o dinheiro que entra na sua mão, mas principalmente o dinheiro que sai. Antes de você aprender sobre investimento, você pode pôr numa conta rendeira, você pode pegar ali 500 mil reais e começar a pôr na caixinha do Nubank, que não é nada impossível. E depois você vai se desenvolvendo. Aprenda sobre investimentos, aprenda sobre criptomoedas, aprenda sobre os ciclos das taxas de juros. Eu tô ganhando agora mais dinheiro com juros, com a taxa de juros especificamente, do que eu ganhei em 8 anos fazendo day trade. Ganhei mais dinheiro em 3, 4 meses do que em 3, 4 anos de CDB. Então, é possível, né? A gente só tem que se desenvolver. Dito isso, diminua o seu custo de vida. Não fique refém do seu trabalho, não fique refém do seu salário. Cuide do seu dinheiro. Às vezes a liberdade que você quer, ela está na sua próxima decisão financeira. Então muito cuidado na hora de comprar um carro, na hora de comprar uma casa, na hora de comprar um celular. Será que é uma boa decisão financeira a se tomar? Guarde, invista e recuse o excesso. Estude sobre minimalismo, estude sobre a ilusão do luxo, estude sobre psicologia financeira, que vocês vão me agradecer. E o principal, não viva para impressionar ninguém. Você precisa ser melhor somente que o seu eu de ontem. E só, que mais ninguém. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no like. Se tiver alguma dúvida, comenta aí para ajudar a gente no engajamento. Compartilhe com aquele amigo que é gastão. E é isso aí, galera. Desejo sorte a todos, sucesso e prosperidade. E até o próximo vídeo.